Os dias seguintes não vieram com fogos, nem com manchetes épicas, nem com a música da abertura tocando no vento, porque Springfield tem uma habilidade quase sobrenatural de transformar o impossível em fofoca e depois em tédio. E foi exatamente isso que Lisa precisava para que o Eco morresse de fome. Na manhã seguinte, cones laranjá cercavam a Ponte Velha. Fitas amarelas tremiam com um aviso genérico sobre risco estrutural. E o prefeito Quimby, com o mesmo sorriso que usa para inaugurar banheiros e esquecer promessas, apareceu para dizer que a segurança pública é prioridade, enquanto atrás dele um operário fingia medir algo com uma trena, que claramente não encostava em lugar nenhum, só para dar ao povo a sensação de que havia ciência e burocracia suficiente para transformar mistério em obra pública. Homer observou a cena da calçada, com um copo de café frio na mão, sentindo um cansaço novo no corpo. Não o cansaço de quem dormiu mal, mas o cansaço de quem atravessou uma coisa que não cabe na cabeça e agora precisa viver dentro da própria pele, como se nada tivesse mudado. E isso era estranho porque tudo tinha mudado, só que de um jeito que não aparece em fotografia. Marge, ao lado dele, segurava Meg. E Meg parecia indiferente, olhando os cones como se fossem brinquedos. Chupando o chupete com aquela tranquilidade que irrita e consola ao mesmo tempo, e Homer percebeu que, depois de tudo, o que mais o assustava não era a ponte fechada. Era o fato de ele ainda sentir, às vezes, um toque fantasma no peito, como a lembrança de um puxão que o universo tinha feito e que o corpo não esquecia rápido. Bart tentou ir até o tapume com a curiosidade natural de quem quer cutucar ou não pode. Mas Lisa o pegou pelo colarinho e disse com uma calma que não aceitava a negociação que, se ele chegasse perto demais, ela confiscaria a prancha do sorteio. Pior, colocaria tarefas domésticas no lugar do videogame. E Bart recuou com uma careta de dor moral. Porque em Springfield a pior punição sempre foi a que mexe com lazer. Lisa, por sua vez, não dormia direito, mas não era insônia de medo. Era insônia de cálculo. Ela ficava na sala, com o medidor desligado ao lado, como um talismã, desenhando na própria cabeça os padrões que tinha visto no galpão da sala de eco. Lembrando as datas com picos, cruzando mentalmente com os eventos da cidade, percebendo como Springfield, por mais caótica que pareça, repete comportamentos como se estivesse presa em uma música que sempre volta ao refrão, e ela se perguntava se a ponte tinha sido apenas um acidente, ou se era uma consequência de uma cidade inteira vivendo de um jeito que sempre empurra limites sem respeitar bordas. No fim da tarde, quando Homer chegava do trabalho e tentava se largar no sofá como sempre, Marge não deixava o assunto morrer. Mas também não deixava virar tempestade. Ela preparava jantar, colocava pratos, perguntava o básico. E no meio do básico encaixava uma frase pequena, do tipo: "Você tá sentindo alguma coisa hoje?" E Homer respondia com a honestidade que ele raramente usa, porque dá trabalho. Só um pouco de frio por dentro. E ela sentia apertada e apertava-se a mão dele por baixo da mesa, como se o gesto fosse uma oração doméstica, que mantém o mundo inteiro no lugar, na escola. No entanto, a normalidade era mais cruel, porque normalidade em Springfield sempre vem com gente querendo transformar trauma em piada. Milhouse tentou contar que havia visto 2 Bart, e que isso era a prova de que o destino permite versões melhores. E Bart respondeu que não precisava de versões melhores, só precisava de mais donuts. E o povo riu, e a risada foi segura, porque agora não tinha arco para beber som. Nelson tentou intimidar Bart, chamando-o de Bart do multiverso. E Bart, com uma rapidez que só vem de quem realmente sentiu medo de verdade, respondeu: "Pelo menos eu voltei." E você continua preso no mesmo. E Nelson ficou confuso, porque insulto filosófico não combina com o cérebro dele. Assim o evitei.
Krabappel fez um comentário sobre nunca mais subestimarei excursões escolares. Skinner fingiu não ouvir. Enquanto Lisa escrevia um relatório escondido no caderno, não para entregar, mas para não deixar a memória dissolver, porque ela sabia que coisas não documentadas viram mito, e mito vira emoção. E emoção vira combustível, e ela estava determinada a não alimentar mais nada. Naquela mesma semana, Frink apareceu na casa dos Simpsons com um saco cheio de fios e um brilho no olho que era meio orgulho e meio culpa, dizendo que havia construído um detector de microrressonância que podia captar tremores mínimos no campo perto da ponte, sem precisar se aproximar. E Lisa aceitou, mas com uma condição: nada de mostrar para a TV, nada de apresentar em feira de ciências, nada de convidar o Sr. Burns nem por acidente. Porque Burns, mesmo sem ter tocado naquela versão do mundo, ainda era Burns. E onde existe lucro, existe tentativa. Frink concordou com um Glavin triste e colocou o equipamento no porão. E Homer, ao ver mais uma máquina na sua casa, reclamou que aquilo ia atrair mais coisas estranhas. Mas no fundo, ele gostou de ver a filha no controle. Porque controle, naquela história, era a coisa mais rara. No meio de um desses dias, quando a chuva caiu do nada e Springfield cheirou a terra molhada, Marge encontrou Homer sentado sozinho na cozinha, olhando para a mesa vazia como se esperasse que alguma coisa aparecesse. E ela perguntou: "Você tá pensando neles?" E Homer não perguntou neles quem. Porque ele sabia, Marge alterna. Lisa Bourne, né? Bart alterno. Smithers alterno. Aquele mundo inteiro que existia do outro lado e agora estava fechado, como um livro que você não sabe se deve reler. Ele admitiu. E isso foi um choque suave. Porque Homer costuma fugir do que pesa. Mas ali ele não conseguia. Não porque era mais forte, mas porque agora ele entendia o peso de um gesto simples. Atravessar. Eu fico pensando se eles estão bem, ele disse. E Marge sentou ao lado e respondeu: eles estão, porque eles também têm uma Marge. E Homer sorriu de um jeito pequeno, porque daquela frase era verdade e era consolo. Mas também era tristeza, porque significava que em qualquer universo existe alguém segurando o caos com as mãos. Lisa, ouvindo do corredor, entrou e falou algo que só Lisa falaria. Eu fiz uma estimativa de estabilidade. Se a ponte permanecer entediante por 3 meses, a probabilidade de reativação espontânea cai drasticamente, a menos que haja um evento de ressonância externa. E Homer perguntou: evento tipo o quê? E Lisa respondeu: tipo um show do Krusty com fogos de transmissão ao vivo. E nesse instante todos sentiram o pânico subir como reflexo, mas Marge cortou com uma decisão prática. Ela pegou o telefone e ligou para a produção do Krusty. E quando a secretária atendeu, Marge disse com uma doçura perigosa que não queria aparecer mandando, mas que seria ótimo se nas próximas semanas eles evitassem fogos perto da Ponte Velha. E a secretária respondeu: senhora, a gente evita fogos perto de tudo. Eles simplesmente acontecem. E Marge desligou com um suspiro de quem entende que Springfield não respeita previsões. Mesmo assim, a estratégia do tédio começou a funcionar, sem gente perto. Sem boato novo. Sem notícia. A ponte virou só um lugar fechado por obra. E Springfield odeia a obra. Então todo mundo escolheu reclamar em outro lugar. Burns tentou, claro, fazer algo. Ele sempre tenta. E apareceu um dia com um capacete e um colete refletivo, fingindo ser consultor de infraestrutura. Mas Lisa, sem levantar a voz, simplesmente avisou a polícia que havia um idoso suspeito tentando entrar em obra pública. E Wiggum, animado com a possibilidade de aplicar multa,
expulsou Burns com uma autoridade preguiçosa, e Burns saiu bufando. Mas pelo menos saiu. Com o tempo, o redemoinho no rio sumiu por completo. O círculo escuro virou apenas água comum, e isso fez Homer respirar melhor. Mas não o suficiente para esquecer. Ele começou a ter sonhos estranhos, não pesadelos com sombras, mas sonhos com detalhes trocados. Uma caneca na cozinha, com a logo errada. Um som de sino que vinha do micro-ondas. Um Bard que ria com um timing ligeiramente diferente. E ele acordava suando, e Marge o acalmava com a mesma frase repetida. Você tá aqui, Homer. E ele repetia como se fosse mantra. Eu tô aqui. E aos poucos essa repetição virava cura, porque a cura, para Homer, nunca foi entender o universo. Foi aceitar que a mão de Marge é mais real do que qualquer portal. Lisa também mudou de um jeito quieto. Ela parou de querer vencer tudo com explicação e começou a querer proteger com cuidado. E isso significava que, em vez de falar sobre probabilidades, ela fazia coisas simples, como colocar uma música baixa na sala para evitar silêncio carregado. Ou inventar um projeto escolar que mantivesse Bart ocupado, longe da ponte. Ou convidar o pai para uma caminhada curta em um lugar que não tinha água. Porque a água agora parecia um espelho perigoso. Bart, por outro lado, não virou santo, mas ficou mais atento a um tipo de limite que antes ele não enxergava. Limite emocional. Ele ainda fazia travessura, ainda roubava donut. Ainda zombava do mundo, mas quando via Marge com o rádio na mão e uma cara tensa, ele diminuía a piada, como se uma parte dele tivesse entendido que mãe segura o mundo e que o mundo cansa. Numa noite de sexta, quando a TV estava ligada e a casa cheirava a pipoca, Homer reuniu todos na sala. Não porque queria drama, mas porque sentiu que precisava dizer em voz alta uma coisa que estava martelando por dentro desde a ponte. Eu sei que eu estraguei, ele começou. E Bart abriu a boca para brincar, mas fechou ao ver o rosto do pai. Eu sei que eu atravesso sem pensar. Homer continuou, mas eu prometo que, da próxima vez que eu sentir algum puxão, qualquer puxão, eu vou falar. Eu não vou fingir que não existe. Porque eu entendi que quando eu finjo, as coisas crescem no escuro. E Marge, emocionada e cansada, respondeu. Isso já é tudo o que eu queria. Elisa sorriu com um orgulho silencioso. Porque ver o pai aprender um princípio básico de segurança parecia tão impossível quanto fechar um portal. No dia seguinte, eles foram até a ponte não perto. Não para provocar, mas para ver de longe. Do alto de uma colina, onde dava para enxergar o rio como linha, e os tapumes como pequenas cicatrizes urbanas. E Homer ficou em silêncio, e Marge segurou a mão dele. Elisa observou o medidor no bolso sem ligar, e Bart comeu um donut olhando para a obra, como quem olha para um inimigo adormecido. E naquele instante a cidade parecia normal, quase ridícula na sua normalidade. E Homer percebeu algo simples. A travessia não tinha terminado com uma explosão ou uma vitória final. Ela tinha terminado do jeito mais difícil, que é o jeito que exige constância, repetição. Tédio, obra pública e mão dada, ainda assim. Quando o vento soprou e fez os tapumes rangerem, Homer sentiu por um segundo uma vibração mínima no peito. Não um puxão, apenas um oi distante do universo lembrando que portas existem. E ele respondeu do jeito que aprendeu, apertou a mão de Marge, respirou e voltou o olhar para casa. Como quem escolhe ficar, lá longe. O rio correu sem redemoinho, mas com uma corrente que nunca para.